eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de assuntos da atualidade numa visão multidisciplinar, onde direito, arte, medicina e outros saberes e linguagens se entrelaçam. No episódio de hoje, vamos conversar sobre crianças, telas, internet, riscos e soluções. Nessa roda de conversa, convidamos Marta Hemp, médica neuropediatra, atuante no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, e Albert Einstein, em São Paulo. Marta é mestre e doutora em medicina pela PUC do Rio Grande do Sul e pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. E também conosco o delegado Emerson Vente. Acertei? Acertou. Então, delegado de polícia no Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Direito pela Universidade La Salle, Canoas, Rio Grande do Sul. Professor de cursos de pós-graduação e da Academia de Polícia. Foi ex-chefe, então, de Polícia do Rio Grande do Sul e ex-presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. É escritor e autor de várias obras, dentre as quais Crimes Cibernéticos. Então, vamos tratar desse tema aqui. Os crimes cibernéticos, os riscos e as questões relativas à saúde, né, das nossas crianças em relação a esse universo digital. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente está ali com a tela, né? A gente fala por nós, adultos, pais, sempre com o telefone do lado, sempre com o computador ligado. E aí, agora, a gente pensou em fazer esse programa, porque a gente está no mês das crianças, e quem sabe a gente conversa sobre essa temática, como orientar os pais, o que a gente precisa saber sobre esse tema, tanto do ponto de vista da área médica, quanto do ponto de vista da área criminal, como que o direito está lidando com essas questões. Então, vou começar com a Marta. Marta, assim, bem no básico, existe uma idade mínima recomendada, né, para que as crianças tenham acesso às telas e um tempo de uso? Tem estudos já sobre isso? Sim, então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que está muito atual, especialmente por conta da pandemia, né? Que as pessoas se perderam um pouco nesses limites. Todo mundo confinado em casa, sem acesso a muitas coisas, e as telas acabaram sendo usadas assim, sem freios, né? Então, sim, a Organização Mundial da Saúde recomenda, obviamente, recomendação essa baseada em vários estudos científicos, que crianças até os 2 anos não tenham nenhum acesso à tela, tá? E essa tecla eu bato muito com os pais dos meus pacientes, assim, não tem porquê, não existe ganho algum com as telas nessa idade. De 2 a 5 anos, se permite, pela Organização Mundial da Saúde, 1 hora de tela por dia. E de 6 a 10, 2 horas. Depois disso, considerado pré-adolescentes, e daí não existe uma classificação, uma indicação de tempo específico. Não existe um estudo ainda sobre isso? Não, nada ainda publicado de valor científico, né? E essa é um problema, porque são poucas as pessoas que conseguem seguir essas orientações. Então, a gente tenta no consultório reforçar essas recomendações, inclusive em casa. Eu tenho filhos, um já passou dessa idade, mas o outro está nessa idade, e tendo um irmão mais velho, por exemplo, com acesso a telas, por que ele pode ou não pode? Então, é um assunto complicado, é um assunto delicado, e que deve ser colocado, assim, eu como médica, e que atendo muitas crianças pequenas, me sinto um dever de passar essa informação para os pais. E no caso, Marta, justamente, esses limites, por quê? Quais são os prejuízos? Quais são, assim linhas gerais para a gente começar a tratar, que tu destacarias, né, para a saúde dessas crianças? Não dá para entrar em detalhes de todos os riscos, enfim. Mas em linhas gerais, o que a gente sabe? Que as crianças menores de 2 anos, elas não conseguem ter interação com uma imagem. E a gente está numa fase tão importante de desenvolvimento cognitivo, de linguagem, de comunicação,
que essa interação 2D com uma tela não traz nada. Tem pais que dizem, não, mas eu deixo meu filho assistindo programas educativos. Mesmo que sejam programas educativos, a gente sabe que não existe uma troca com a tela. A troca precisa ser com a pessoa. Olho no olho, tocando, mexendo, sentindo. E depois dessa idade, a limitação é por conta dos estímulos visuais, que a gente sabe que tudo que a gente recebe de informação do mundo entra para o nosso sistema nervoso. Então, o frio, o calor, a luz, o cheiro, a gente integra as questões sensoriais e trabalha com isso. Quando existe muita informação luminosa, né, muito estímulo luminoso, existe muito estímulo visual, auditivo, nas telas, como o caso, o cérebro de uma criança de até 5 anos, ele não está pronto, teoricamente, para integrar isso tudo. Então, a gente pode ter consequências até elétricas cerebrais desse estímulo exagerado. Por isso que esses cuidados. Para fins de cognição, de aprendizado, pode interferir Isso pode interferir na atividade elétrica cerebral, tanto na cognição, quanto no aprendizado, quanto até desencadear atividades epiléticas, né? Nossa. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Sim, realmente o leigo, né, a gente não tem alcance a essas informações. A gente acha muito banal, né, entregar o celular, enfim, como se fosse... É prático, né? É prático, é um recurso que resolve ali, mas que tem todas essas implicações. Então, tá. E trazendo agora para esse universo, né, quando a gente está falando de tela, a gente está, hoje em dia, quase tudo é através da internet, né, então os joguinhos tudo online e tal. Então, trago aqui o nosso delegado Emerson para a conversa, para a gente entender quais são os riscos principais, enfim, as crianças, né, que elas ficam submetidas neste ambiente virtual. O que a gente poderia destacar para começar a conversar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite também, prazer participar aqui nesse debate interessante. O tema da utilização da internet por crianças e adolescentes, ele não foge muito da lógica hoje, quando a gente fala em questão de risco e segurança cibernética da utilização num contexto geral. Mas claro que os cuidados têm de ser bem mais específicos, né? Ou seja, a criança, em tese, quanto mais tem a idade, ela não tem necessariamente o conhecimento dos efeitos de uma publicação, dos efeitos de uma interação, pela falta de conhecimento, de maturidade. Então, uma eventual postagem que ela faça, uma eventual interação, ela talvez não saiba que aquilo também pode gerar risco para outra criança ou outro adolescente. Sim. Isso muito em relação à questão de bullying, né, de stalking no ambiente escolar ou até mesmo... Isso a gente está falando entre as próprias crianças entre as interagindo, próprias ainda crianças. não tem um terceiro que Não. possa estar ali, né? Esse terceiro também é um risco grande na questão hoje popularmente chamada pedofilia, né? Ou seja, que no Brasil é crime há bastante tempo, a questão da exploração da imagem pornográfica, da imagem de nudez de crianças e adolescentes. Que é, inclusive, crime, a questão do aliciamento de crianças para esses fins. Sim. Então, os perfis de criminosos também criados especificamente para determinados perfis de crianças, Sim. Ou seja, de meninos ou meninas desta ou daquela idade, dependendo do perfil do pedófilo também. Sim. Ou seja, ele também escolhe suas vítimas de acordo com o seu interesse sexual, por assim dizer. E fora a questão de exposição familiar, né? Muitas vezes uma postagem acaba expondo todo um conjunto familiar, além do que a criança não sabe que uma eventual postagem dela pode gerar uma responsabilidade objetiva em relação aos pais, não criminal. Sim, mas uma responsabilidade né? civil. Mas uma responsabilidade civil no sentido de reparação de dano. Sim. Então, por exemplo, semana um pai me contatou apavorado porque ele é da área de TI, achava que nunca ia acontecer isso. A criança, não vou dizer a criança de 9 anos criou um perfil fictício na rede, no Instagram, e justamente difamando outra criança de mais ou menos a mesma idade no ambiente escolar.
Sim. Ou seja, como é que ele poderia resolver aquilo de maneira a reduzir o impacto do dano que foi causado. Agora, eu trazendo aqui na minha experiência de tabeliã, né, o que nós temos, nos chega às vezes, são atas notariais, que a ata notarial é um documento que a gente, então, retrata, então, pega aquele conteúdo, às vezes, de um grupo de WhatsApp, situações deste porte, e a gente documenta e dá fé de que aquilo estava ali naquele dia, naquela hora que saiu daquele telefone. E a gente se depara realmente com situações de grupos infantis, às vezes. Uma foto, às vezes uma foto de nudez, bastante constrangedor para aquele pai, ele procura, mas para ele tentar tomar alguma atitude, porque realmente a criança, às vezes a gente também posta coisas depois, por que eu postei isso, né? Vai dizer que não. Nós, imagina uma criança. E não tem aquela noção da imediatidade daquilo, que depois não tem como retirar, né? Então, é um palco para muito conflito, né? E sem contar que, geralmente, nesses ambientes, né, vamos dizer, infanto-juvenis, surgem novas aplicações que muitas vezes nem os pais têm ciência de como são as aplicações, o que elas envolvem. A gente está sempre correndo atrás da máquina. Esse final de semana passado, a gente estava conversando com um grupo de amigas sobre isso, e uma delas tem uma filha adolescente, e ela me contou, meus filhos não têm Instagram, tá? Meu filho mais velho tem 11 anos, mas eles não têm Instagram. E ela me contou que essa filha dela, todos os jovens de Porto Alegre, a partir de uma certa idade, têm Instagram. Com os seus próprios nomes, que postam fotos das famílias, mas eles têm agora eu não vou me lembrar o termo que ela usou, mas eles têm um termo... um privado, né? Que é privado. Instagram privado. Exato. Eu não sabia disso. Private. Que é só entre o nome deles, cada um tem um codinome. E com coisas específicas e que eles se conhecem através disso. E os pais não têm ideia de quais são os codinomes dos filhos, né? Então tu não consegue nem controlar isso, assim. É complicado, porque como a gente se observador. perde na rede, né? Os meus têm 20 e 17. Então, a gente diz, eles não estão mais naquela fase da tela da criança, mas eles estão nessa fase da adolescência. E aí eu olho, acho que vocês não colocam nada no Instagram de vocês assim, né? Porque aquele Instagram não importa, aquele que eu vejo. Exato. Não, mãe, isso aí tá lá no privado, né? E aí a gente respeita, assim, né? E conversa muito e espera que... A gente imagina que está alertando, mas por isso essa conversa também para a gente entender coisas que a gente nem acessa às vezes, né? Nem sabe que existe, né? Para poder orientar. Eu tenho filho hoje uma filha de 18, um filho de 25, mas eles já são desse ambiente digital, por assim dizer, né? O meu filho é programador de jogos. Entendi. Eu recordo que quando cada um fechou 12 anos e 18, eu tive a mesma conversa com cada um deles. Eu disse, a partir de 12 anos, tu não comete crime ainda, mas tu comete ato infracional. Então, assim, isso é interessante. Eu não gostaria de, como pai, ter que ir ao Ministério Público te acompanhar e tu sofrer uma punição, que é uma medida socioeducativa. Para poder conversar com as crianças sobre essa responsabilidade. responsabilidade. Tu tens responsabilidade sobre o que tu fizeres, né? Eu falei, fiz isso com o filho, fiz isso com a filha. E aos 18 anos... Agora tudo contigo. É a mesma questão agora, sabe? Aquela mesma conduta agora vai ser considerado crime, então a escolha é essa é uma tua, conversa que é interessante de existir. É claro que eu sou delegado e cada profissional pode fazer a conversa a partir da sua perspectiva, mas é interessante que os pais façam essa conversa no sentido da responsabilidade que eles têm sobre a conduta dos filhos. Não só do ponto de vista de serem vítimas, de serem atores que possam prejudicar terceiros. E claro, e outra questão, tu falaste muito bem, perspectiva, qual a perspectiva? Eu até agora falei da perspectiva de autor, né? Mas a questão da vítima. Os pais sempre deixarem uma porta aberta no sentido de que alguma informação chegue a eles, mesmo que seja de um perfil privado, alguma coisa assim, no sentido de não bloquearem, ou seja, o que tu está fazendo é errado. Ou seja, no momento que tu chega com essa frase para alguém, tu já bloqueia, a doutora vai falar melhor do que eu. Isso a gente sabe por uma questão de formas de entrevista que a gente faz em termos policiais, a gente, como faz uma pergunta, acaba bloqueando uma resposta. E com a criança é a mesma questão. Então, deixar, ou seja,
toda e qualquer questão que envolva eventual dano, risco, né, de que os pais possam ser os primeiros, né, A saber. a saber, ou que, se eles não forem os primeiros, mas que uma pessoa X, Y possa ser buscada para essa conversa, porque Abrir pros muitas vezes os casais. pais ficam sabendo através do professor, Entendi. do orientador educacional, De outra mãe. de outra mãe, Poder se né, colocar nessa de justamente cena para ter participar um processo de abertura. mais Por isso que a atuante. gente diz na questão de monitoramento, sei que vai ser objeto Isso, aqui, vamos né? Ou trabalhar com seja, esse a assunto. questão do diálogo, né? Como chegar lá. E aí eu ia trazer aqui a Marta para perguntar, a gente está falando, e também esse universo, ele também remete, tu estava falando dos danos cognitivos, toda até essa questão do cérebro, enfim, mas também remete a um universo de um certo isolamento. Aí tu trouxesse até a questão da pandemia, mas acho que isso se tornou mais agudo, mas igual, mesmo fora da pandemia, a gente vê que isso deixa a criança talvez como mais sozinha, sem tanta socialização. Tem esses prejuízos também, sob o ponto de vista do excesso, né? Claro, né? Então. Obviamente, porque se tu tá enterrado numa tela, Uhum. tu tá deixando de brincar, que é a forma de desenvolver da infância, né? Qualquer tipo de desenvolvimento que a gente vai fazer na infância, podendo ser terapêutico ou não, é através do brincar, né? Quando tu vai tratar uma filha de 3 anos precisa de uma fono, como é que a fono vai abordar essa criança? Brincando. Precisa de um psicoterapeuta, como é que precisa? Brincando. Então, a brincadeira deixa de existir no momento que entra a tela. Tá? Então, esse é um ponto que é claro, né? A gente substitui. Mesmo que ali tenha outros parceiros num joguinho, é diferente. E não é a aí mesma tem coisa essa questão que eu ia colocar agora, que existe uma solicitação dos jovens, daí são um pouco mais velhos, mas eu vejo isso com meu filho mais velho, de 11 anos, que assim, mamãe, mas todos os meus amigos estão jogando juntos agora. Por que eu não posso jogar? E aí tu fica no limbo ali, ele vai deixar de socializar se ele não jogar. Ao mesmo tempo, é tela demais. Sim, é um Então, paradoxo ali. E eu acho que ninguém sabe ao certo muito bem como agir, porque é uma coisa nova para todos nós, né? Isso não é uma coisa que há anos estamos estudando esse comportamento infantil e é assim que tem que fazer. Não, uma coisa que tá todo mundo descobrindo juntos. Então, como eu tenho o tempo de tela do meu filho mais velho, são 2 horas, eu falo, olha, se tiver dentro das tuas horas, 2 horas, tu pode jogar. Tu tem 2 horas por dia. Tu faça bom uso das tuas 2 horas. Obviamente, assim, eles não têm TikTok, eles não têm Instagram. Eu tento controlar o quanto eu consigo. Que ela saiba, né? Que eu saiba. Pois é, isso. Que eu também, saiba. né? E isso é outra coisa, né? O quanto a gente deve mexer no telefone. Eu tenho essa... A questão da privacidade, do importante, respeito, posso- claro. Falando. Todo mundo me pergunta assim, os pais podem monitorar os filhos no que fazem? Eu diria que devem, Uhum. por várias questões, e uma das questões, como eu sou da área do direito, por uma questão de dever que o direito impõe também, ou seja, se o pai é responsável por qualquer conduta do filho, ele faz pode e parte. deve monitorar. Isso está na lei, está lá no Sim. Código Civil, Sim. que os pais são responsáveis objetivamente pela conduta dos filhos Sim. menores. É. Então, sim, a possibilidade de monitoramento, claro que tudo isso depende de um processo de conversação, de formas de monitoramento, de tempo de acesso. Como negociar Eu Como isso? faço negociar. isso. Os meninos, Porque, na assim... verdade, não é uma negociação. A gente acaba que tem esse dever, mas a gente tem que poder chegar na medida do possível, nesse consenso, nessa conversa, para que realmente a gente não seja surpreendido por outros Instagram que a gente nem fica Com sabendo. os meus filhos, a gente, por grupo de WhatsApp de mães, por exemplo, tô vindo de uma situação que tava rolando no grupo deles, dos colegas de colégio. E aí eu, para entender aquela situação, falei, olha, deixa eu ver o que tá acontecendo. E daí eu vi, achei completamente inadequado, e não é um nem outro, todos, assim, eles entram, né? Porque quando um jovem começa a instigar certos comportamentos, e eles entram em bando naquilo. Que isso é Efeito manada. manada, porque isso é típico dessa idade, tá tudo ok. Só que daí eu vi que tava... do ser humano isso, doutor. típico do ser humano. E aí, ainda mais dessa idade, que eles são inseguros, que eles estão querendo se provar, né? Então vamos tá fazendo assim, vamos fazer igual. E aí eu falei pra ele, olha aqui, a partir de agora, só vai ter
condições de voltar a esse grupo quando tiver passado essa função e tirei ele do grupo da turma por um tempo. Então, claro que tem que existir, eu concordo plenamente, tem que existir um monitoramento, porque eles não têm condições ainda intelectuais de entenderem os limites. Isso a gente precisa mostrar e dar para eles. Né? Agora, falando, me veio aqui uma vez eu li uma pesquisa, queria saber se isso está correto, de que às vezes eles têm dificuldade, ainda o cérebro tem uma dificuldade de dar o limite de tempo, que realmente teria que ter alguém de fora, um pai, né, dizendo, não, o teu limite é esse, porque o cérebro não conseguiria, até determinada idade, não sei se era 20 anos, alguma coisa assim, compreender que já passou tantas horas ali, quanto está envolvido naquela tela. Faz sentido isso? Eu não tenho esse dado de idade, não, mas pensando em termos de cérebro, faz sentido, né? Quando a gente entra numa atividade e o feedback é positivo, isso em qualquer coisa, pode ser comer, pode ser fazer exercício, Não pode ser para. qualquer coisa. Tu vai achando bom aquilo e tu segue, né? Então tu não tem aquele freio inibitório de... Então, obviamente, esse é tá legal. Quando tu vê, passou muito tempo. Sim, e na verdade os jogos e tudo, eles são construídos pra gente sempre ganhar no final, se morre, nasce de novo, né? Na mesma hora. E é uma coisa que também pode gerar uma adição mesmo, né? Um comportamento Não, assim. existe, né? Ainda mais- Hoje em dia, existe um diagnóstico no Código Nacional de Doenças, no CID, assim como no DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, que é vício em jogos. E isso desde as crianças a gente Sim, pode identificar. Especialmente nas crianças, os vícios que a gente vê na infância e na adolescência são os vícios em jogos. Não existem outros vícios em medicação, em Não tem qualquer outra- acesso, é aquilo que eles têm acesso Isso. são as telas dos São jogos. as telas. E existe esse diagnóstico. Sim, então tá. E aí, até a gente está falando dessa questão do isolamento, e aí eu pensei, a gente até tem na produção um filme que a gente estava conversando, que é o Confiar ali, se a gente puder colocar, que esse ambiente de isolamento, ele também ele é um prato cheio, vamos dizer assim, né, doutor, para a questão daí de um terceiro que entra nessa rede e se faz passar por um outro personagem que não é a pedofilia, enfim. Então, isso acontece muito. Eu acho que quanto mais isolada a criança fica, quanto menos a gente sabe o que está acontecendo, menos monitoramento existe, mais sozinha ela fica e mais espaço se abre. Eu estou tentando fazer um raciocínio lógico aqui, se vocês concordam, para esse tipo de ação de um terceiro criminoso. Isso, esse filme trata isso. É uma dica aí pro pessoal. Não vamos dar spoiler, mas é interessante. O interessante é verificar que nesse ponto, né, quando tem a lógica do aliciamento, né, de um maior para uma criança, para uma adolescente, que é o caso do filme, a mudança de comportamento da vítima, no caso, ela para quem vê de fora, é latente. Muitas vezes no seio familiar não é tão latente assim pela corrida do dia a dia, né? Ou seja, aquela retração da menina ou do menino em termos de comunicação, o isolamento, o fechamento, né? Nesse sentido, então é importante os pais prestarem atenção nessa mudança de comportamento. Mudança de comportamento, na retração, na questão dessa mudança também de idade, porque às vezes a mudança de comportamento tem a ver com a idade em si, com a questão para que isso não seja confundido também. E aquilo que eu mencionei antes, de com isso deixar uma fresta aberta nessa comunicação para que venham as informações, né? Venham as informações aliadas, eventualmente, de um monitoramento controlado, ou seja, monitoramento consciente, porque a desconfiança e o monitoramento não comunicativo, que é aquele monitoramento que é feito às escuras, ele gera uma quebra de confiança, pelo que a gente percebe de casos reais. Então, a criança, sabendo que ela é monitorada, que é para a sua segurança, para seu acompanhamento, por determinados períodos, justamente, né, para um controle consciente dos pais, acredito que os resultados são mais satisfatórios, né? A gente vê também na prática, assim, que a questão do bloqueio total, né? Ou seja, não pode,
Sim. também é algo que acaba, bom, se não pode, mas o meu amiguinho lá Sim, tem, como a então Marta trouxe ali, eu vou criar um perfil que minha mãe e meu pai não saibam, né? Não vou seguir ninguém da família para que eu possa também ter o mesmo, a seja mesma o mesmo possibilidade. acesso que o meu amiguinho tem, então, ou amiguinha, né? Sim, que talvez no mundo de hoje é quase, não sei se seria impossível, mas é bastante difícil a gente ter totalmente, não ter acesso a nada, a não ser as idades ali, mas algum tempo eles vão ter. Existem esses controles parentais, que acho que tu vai Tem, falar depois, isso. né? Então, talvez exista um controle nisso. Eu vejo, assim, os meus filhos têm o tablet, o iPad, e eu consigo ver no iPad deles os aplicativos que estão baixados. Então, e a gente tem, claro, isso é uma coisa minha, eu tenho uma relação muito aberta com os meus filhos. Sim. E eles me pedem, tanto é que o meu filho menor me falou assim, mamãe, eu quero ter muito uma conta no YouTube. Uhum. Então, assim, é esse tipo de conversa que a gente tem. Eu digo, olha, eu acho que é cedo, mas vamos conversar com teu pai, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que ele acha, e a gente pode, talvez tu tenha uma conta, a gente monitore o que tu vai publicar. Então, enfim, eu acho que é uma conversa, é o mundo real, é o mundo que a gente vive hoje. Isso gera muito interesse para as crianças, assim como gera para nós. Então, eu acho que tem que ter essa conversa. E essa questão que tu colocasse, assim, de que a gente tem que ter uma abertura com os filhos têm que sentir confiança na gente e não esconder. Isso é uma coisa que eu sempre saliento quando eu converso, enfim, em aulas, em consultório e em grupos de amigos, assim. A gente tem que conversar com uma criança como a gente conversa com um adulto. Tá? Não infantilizar a criança, não falar como se a criança não estivesse entendendo. Pode ser que até eles não entendam, mas eles vão nos perguntar, eu não entendi. Pode me explicar de novo? A gente tem que falar com uma criança com o respeito que a gente fala com um adulto. Sim. E aí a gente vai abrir essa porta de comunicação. Ela não tá me tratando que nem um não sei o quê, tá me tratando que nem ela tá. E eu faço isso com meus pacientes, né? Eu desço na altura dos olhos e converso com eles de igual para igual. E é uma relação muito mais bacana que se cria. Então, essa coisa de abertura, de dizer para os teus filhos, olha, vamos falar sobre isso, vamos discutir, vamos decidir juntos o que vai ser melhor. Vai ter ou não ter TikTok, vai ter ou não ter o YouTuber. E aí a gente decide, e daí fica uma coisa de ida e volta, né? De duas vias. E a criança acaba se sentindo participando disso também, e não excluída de cima para baixo, vamos dizer, né? Dependendo da idade que ela tenha, né? Mas também me chama a atenção que tenha. Eu sei que para ter um perfil lá no Facebook tem que ter uma idade. E às vezes, 13 anos. E às vezes não se respeita isso. E quem é que faz essa. Não sei. Teoricamente. Na verdade, é uma questão de autoindicação. Autoconfirmação, né? Então, a pessoa, geralmente, para conseguir ter o perfil ali, acaba informando uma data de nascimento que sobrepõe a isso. Porque eu me lembro que eu dizia para os meus filhos, não pode, eles não permitem. Tanto é que... mas o fulano tem, não, mas aqui tá escrito, ó, eu não lembrava, mas era 13 anos, eu dizia, não pode ainda, não dá. Tá, daí nunca tiveram antes, mas... Tanto é que nos últimos 2 anos, o pessoal faz, né? muitas empresas tinham perfis na rede e foram notificadas a atualizar a questão da data de criação, e botaram a data de criação da empresa, que era menos de 13 anos, e os perfis foram bloqueados. Entendi. Porque é uma regra do Instagram, Sim, né, a questão, então... Isso vale para o Face, para o Instagram, para essas a gente sempre redes orienta, no caso de perfis empresariais, né, assim. de colocar e dar a data de nascimento do CEO da empresa, do dono da empresa. Para não ter esse problema. Para não ter esse problema. Porque isso já seria um argumento suficiente, né? Não pode, e deu, né? Seria uma discussão a menos, mas a gente sabe que às vezes os pais abrem os perfis, né? É que nem a coisa de dirigir do próprio de pai, né? Tu não pode dirigir antes dos 18 anos, é lei. Não pode, ponto. Tu não pode ter um perfil. Mas daí, como eles dirigir, ninguém burla. Agora, a coisa da internet, e os amigos falam, então vira uma coisa que não é assim que funciona. Não é bem assim na prática, né? Mas isso é muito talvez dos pais também terem essa consciência de conversarem e fazer acertos entre si, né? Os pais, para depois levar para os filhos também, enfim. E eu estava pensando nessa questão, um outro caso que eu lendo o material, e como é que essa coisa de câmera hackeada, que daí a pessoa começa a ver o que está acontecendo dentro da nossa casa, isso existe?
Como é que Tem, isso? Olha isso, eu fiquei pensando e perguntar Não, na pro delegado. verdade, vai Que depender a criança de você. pode ter tá usando o computador e essa câmera dela ser hackeada, é isso? A gente sempre orienta na questão de segurança cibernética quando você estiver, por exemplo, utilizando o computador. Ele tem webcam se tem aquele fechamento, né, deixar fechado. Uhum. E também a questão de, não tem o fechamento, de colocar até uma fita preta ali para evitar. Por quê? Porque o teu computador tem 65.536 portas, né, virtuais. Então, Ai, pra gente que não entende, se alguma não assustador. são aquelas portas que a gente vê, Sim. a gente conectar o pendrive, então são portas virtuais. Cada aplicação utiliza algum tipo de porta virtual e tem determinadas vulnerabilidades que podem ser exploradas, né? Então, por isso, a questão de, eventualmente, se você instalar uma câmera, mesmo que tenha uma conexão na internet, e ela estiver ao alcance de radiofrequência, de Wi-Fi, de alguém, pode ser hackeada e alguém tem o acesso remoto daquele conjunto de informações visuais. A questão da privacidade ali ficam absorvendo aquelas imagens ali. Lembrando que no Código Penal, a partir de 2018, tem um crime que é o crime de registrar questões de situações de nudez ou pornográficas sem a autorização de alguém. Então, que é um crime que foi aprovado junto com a chamada pornografia de vingança. Então, que é a questão da divulgação não consentida da intimidade. Que tudo isso tem que ser atualizado em função do nosso novo mundo, assim. Entendi toda a legislação. E daí nós falamos de todo esse cenário, e aí agora eu queria perguntar para a doutora, e vamos falar do e-book aí, que a gente tem oferecer também outras alternativas. As telas, é possível isso? Ó, a gente tem ali, quanto mais bagunça, menos telas. Esse é um movimento, né, que a gente está fazendo, eu digo, todo mundo que trabalha com criança e com saúde infantil, sabendo da importância do brincar e da importância de limitar o tempo de tela, a gente faz um trabalho de incentivar a brincadeira. Pelos pais, pelos cuidadores, pelas próprias crianças, pelos irmãos. Então, às vezes, as pessoas pedem ideias, tem tal idade, que brinquedo eu dou, o que eu faço, o que eu não faço. Então, a ideia desse e-book é passar ideias, assim, né? Eu tô limitada de ideias. É difícil brincar, às vezes, né? Nem sempre é fácil. Não é para todo mundo que é fácil brincar. Tem pessoas que são brincadores natos. Tem pessoas que são, eu digo, os adultos que travam na hora de brincar. Então, nesse e-book a gente tem, assim, ideias. Não sabe o que fazer? Começa com uma bolha de sabão. Vamos ver onde é que vai dar a bolha de sabão. Daí segue para outra coisa. O brinquedo que eu mais falo no mundo é o Lego, né? Porque o Lego, tanto o adulto quanto a criança se diverte. Não tem uma pessoa que, se tu põe um Lego na frente, vai sair uma construção aí. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Coisas então, assim, que a gente entra fazia. A criatividade, entram cores, entra a motricidade fina, entra a troca de ideia. Não, me empresta a tua peça que eu vou usar a tua peça agora, tu pega a minha. Então, esse book é mais, assim, pra gente motivar as crianças a saírem das telas. Trazer ideia pras crianças, pros pais e pras crianças. Pros pais, especialmente, para fazerem com seus filhos. Eu vi ali que tu disseste jogos de tabuleiro, né? Um dos meus filhos adora, vamos jogar um jogo. Desde criança ele dizia, vamos jogar um jogo, ele falava. E até hoje, às vezes, a gente faz isso. Porque qualquer jogo, Uno, mas agora jogo de carta. Jogo de carta, o Uno. Que eles adoram e é muito legal, né? É interessante, porque daí reúne a família toda, consegue, né? Eu confesso que houve uma etapa que eu também fui tentar jogar os jogos virtuais com eles, então, para aprender, mas era foi uma desgraça. Eu falo isso para as famílias que eu jogar os jogos virtuais com eles, assim, os videogames, é uma forma de resgate, às vezes. Pra tu reconectar com teu filho. Às vezes tu perdeu teu filho lá. Meu filho tá sempre no Fortnite, não quer saber. Joga Fortnite com ele uma vez, duas, entende? E começa a trazer ele de volta pra ti. Exatamente. Então, é uma estratégia também. Uma estratégia. Né? Acho que sim. É interessante. A gente seguido se reúne em família, tem um óculos de realidade virtual com aqueles jogos que também são exercícios, né? Porque se movimenta. Se movimenta. É muito legal. A realidade virtual permite isso também, né? Ou seja,
você une tela com bagunça, Aham. de certa Sim, forma. então se a gente for migrar para esse universo, que se escolha melhor, então, os jogos, Isso, que se né? escolha melhor, que se escolha um filme em família. Então, assim, Aham. que final de semana, o que a gente pode fazer? Tá chovendo, quem sabe? Então, em vez de ficar cada um no seu jogo, vamos escolher um filme e assistir todo mundo junto um filme, né? Sim, trazer alternativas novas, proporcionar outras experiências para que a gente não fique tão refém, né, Isso. dessa realidade, enfim, né. Mas é muito legal, esse book eu fui olhar, eu me lembro que ali fala também dos jogos de lençol e fazer cabaninha, Cabana. quem nunca? Era legal, né. Olhar essas Lanterna, questões cabana. e sombras e brincar, né. Então, vamos desafiar aí o pessoal que está nos ouvindo a resgatar algumas brincadeiras, né? E agora falando daí, então, nosso delegado Emerson, sobre a questão da prevenção, o que a gente tem que ter? Uma educação, tem política pública nesse sentido? Como que quando a gente fala desses crimes, né? Essa coisa de hackear, eu fiquei apavorada. Então, ou toda a questão da pedofilia e outras tantas, como prevenir isso, né? A gente falou muito em conversar com os filhos, né? Em Sim. monitorar, mas tem que ser desenvolvida alguma ação, assim, nas escolas. O que seria interessante? Como que a gente caminha nisso? Porque a gente parece estar sempre correndo um pouquinho atrás, né? Como eu digo, assim, as coisas vão surgindo e a gente vai tentando reparar. Ou, Sim. como disse, como é que é? Tem Instagram privado, disse a Marta, como é que é isso? Onde que a gente pode se manter atualizado? Tem caminhos, canais? O que seria interessante? Esse é o grande desafio do Brasil, Uhum. hoje ter porque tem uma lei que foi editada em janeiro de 2023, que trata do Plano Nacional de Educação Digital, Uhum. PNED, que era algo faltante, de certa forma, estabelece várias questões relativas à educação digital no ambiente escolar, no ambiente, inclusive, de universidades, e também trabalha com a lógica de fomentar isso em questões de planejamento, desenvolvimento, mas já tínhamos, de certa forma, antes, uma lei de enfrentamento ao bullying, em 2015, também tínhamos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação essa previsão de questões de educação digital, mas ainda o poder público não está tão, né, Atento a isso. Então, questão. é algo que eu vejo assim muito esparso. Inclusive, eu sou editor-chefe de uma revista eletrônica que é acadêmica, Uhum. e a gente vai fazer um chamado para artigos acadêmicos na edição do primeiro ano da lei, para ver o que em termos de produção chega. Produção, de evolução, já tivemos tem, nesse sentido, para justamente trazer empiricamente o que uma lei vai modificar, quando na verdade a gente precisa muito mais de aspectos materiais, né, de ação, do que propriamente normativos como de fazer ação. se tornar efetivo, né? Porque a gente tem uma proliferação de leis, né, às vezes, mas como que isso se coloca na prática e como que a gente engaja, né, as famílias, enfim, né, ali naquilo que está previsto, é isso, né, essa dificuldade. E tem vários aspectos, a gente está falando aqui de criança e adolescente, mas hoje o público adulto, a melhor idade, terceira idade, como for chamado, é um público que está ingressando cada vez mais na internet, aos 80 anos, eu tenho meu 90, pai que joga paciência, aprendeu, aos 90 ele tá com 80. anos e claro, só que eles têm uma consciência que criança e adolescente não têm, então eles sabem que precisam ter um certo cuidado. Sim, sim. Mas mesmo assim, atinge a todos, são né? vítimas de fraude, são vítimas de vários aspectos. Então, a educação digital vamos dizer assim, desde 0 ao 100. Do 0 ao 100, a gente tem que estar ligado. E essa questão como acelera muito, a gente fez um outro episódio sobre a inteligência artificial também, né? Conversamos sobre isso. E a gente vai tentando entender enquanto tá andando a carruagem, né? E é um pouco isso, assim, eu acho que o direito sempre trabalha com aquilo que já está mais ou menos sedimentado, então é difícil a gente estar
antecipar os acontecimentos, Sim. né? Então é uma dificuldade, é um desafio e tudo parece mais acelerado, né? Para todos nós, as mudanças comportamentais, sociais e de tecnologia, tudo vem ao mesmo tempo, né? Então nós estamos em tempos acelerados. E o direito, na verdade, é uma forma, todo mundo acha que é uma forma de parar alguma coisa. Na verdade, o direito é uma forma de contingenciar uma situação. Sim. Não vai impedir que alguém mate outra pessoa, etc. Minimizar riscos, danos. Não, vai contingenciar, diz, teve esse problema, então o direito vai lá socorrer para reparar o dano a posteriori. Então, por isso que é importante as questões das ações materiais, inclusive em nível particular, né? Um controle de paz, um antivírus que tenha o controle de paz, ou assim, saiu de casa, vai uma questão de acompanhamento remoto, né? Ou seja, também pode ser utilizado. Ou seja, pode ser utilizado sem problema nenhum. Tem recursos nesse sentido. Então, tá bem, é bastante assunto, assim, que se desdobra, né? Porque agora eu tava falando, já pensei, vamos fazer um só sobre os idosos, então. E se a gente fosse fazer fatias, o adolescente é também especificamente um outro universo, e assim a gente vai indo. Mas então, agradeço muito, acho que foi muito esclarecedor pra gente, pra aproximar esse assunto, né? E aí, queria te pedir, Marta, tuas considerações, o que tu acha importante? E também te pergunto, tu acha que esse movimento, né, de ingressar com essas outras dinâmicas, brincadeiras, é reversível? Agora me veio, tem nos países nórdicos, eles retiraram as telas dos colégios, fizeram tudo era informatizado, agora eles estão retirando. E será que existe esse movimento ou é só daqui para... Eu acho que a gente tem que... o mundo está em progresso e a internet, a informática, a tecnologia, ela vai continuar cada vez mais. Então, não adianta a gente privar e tirar isso, né? Mas a gente tem que entender aonde as crianças estão, qual é o tipo de estímulo que a gente tem que dar para uma criança de determinada idade, para um desenvolvimento adequado. E conseguir adaptar a isso, né? Uma criança de 2 anos comer vendo a galinha pintadinha é uma coisa completamente sem sentido. Uma criança de 2 anos tem que comer vendo a comida. Tem que cheirar a comida, tem que tocar na comida, tem que olhar pro olho do pai. E a gente tá cansado de ver as crianças com o celular no restaurante ali. Então, assim, obviamente tem o que é adequado, o que é viável, né? Então, eu acho que tem que ter bom senso. E essas regras da Organização Mundial de Saúde, não à toa elas estão aí, não é uma coisa que inventaram. A partir de hoje eu inventei que não. É através tudo pesquisa, muito estudo científico. Então, eu acho que a gente tem que tentar ter o bom senso. E assim, tá de bobeira, inventa uma brincadeira com teus filhos que sempre, invariavelmente, tu vai ter mais retorno, tanto na tua relação com ele, quanto no desenvolvimento deles, do que tu ligar uma televisão ou pegar o seu computador ou o seu celular. Então, tá bem. Vamos trilhar esses caminhos alternativos também. E Emerson, deixa eu te perguntar, então, tuas considerações finais. E também, assim, quando acontecem situações dessa, o que a pessoa faz? Procura ajuda? Vai na delegacia? Como que ela recorre? Também, assim, pra gente poder orientar quando os pais detectam alguma situação, né? Agradecer o convite por ter vindo aqui. Certamente as pessoas geralmente falam, vai na delegacia, faz um registro de ocorrência, faz na delegacia virtual também, que é possível. Mas às vezes tem outras questões também a fazer, né? Você mesmo falou a questão da ata notarial, ou seja, de preservar aquela evidência. Ou até mesmo antes, por exemplo, a criança criou um perfil fictício, né? Ou seja, o pai ficou sabendo, vamos procurar reverter isso, ou seja, né, reexcluir esse perfil para que ele não cause mais dano a ninguém, né? Ou seja, conversar nesse sentido. Mas não foi uma situação, um amiguinho hackeou o outro, né? Ou seja, procurar recuperar a conta também, existem procedimentos para isso, né? Para poder fazer isso cumulativamente a questão do boletim de ocorrência. Vai fazer o boletim de ocorrência numa análise posterior, ou seja, de cabeça fria, porque muitas vezes você vai fazer o registro de ocorrência, autor e vítima, né, os pais podem muitas vezes conversar com os outros pais para chegar a uma situação conflituosa maior, né? Especialmente naqueles crimes ou atos infracionais que existe a possibilidade de, vamos dizer assim, de conversação, né? Ou seja,
ponto de vista do adulto, lá a gente tem a vítima escolhe se vai processar ou não o autor, né? Então, se existe essa possibilidade legal, é importante avaliar isso também quando for fazer um encaminhamento nesse sentido. Tá bem. Então, tá bem. Adorei a nossa conversa. Acho que foi muito útil aí pro pessoal que está nos ouvindo e vamos, de repente, fazer outros capítulos desse mesmo Agradeço também o tema. convite, acho super interessante assim, essa pauta. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Então, Obrigado. hoje foi esse o nosso episódio falando sobre crianças, telas de internet, riscos e soluções. E fique conosco para o próximo episódio de Notas sobre Nós.